E aí, podemos começar aí? Como é que tá o... Vai ter gravação? Tá gravando, Tá no cara. esquema já? Ah, boa. Só falar aí que eu já tô pronto aqui. Pode mandar bala, velho. Quem não entrou ainda não tá comprometido. Beleza. De boa. Bom, então, e aí, galera? Bem-vindos aí à primeira e única aula de banco de dados que vocês vão ter nesse PT. Para quem não me conhece, eu sou o Zito. Provavelmente vocês me conhecem como o cara que foi hackeado lá na Reger. Ou o cara que tem uma net ruim também, porque naquele dia minha net estava bem zoada. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados. E só algumas coisas antes de começar a aula. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da explicação, vocês podem me interromper. Eu sou bastante fã da mãozinha, então se vocês quiserem usar também, facilita bastante. E é isso. Não tenham medo de perguntar. E vamos embora. Bom, então a gente vai falar um pouquinho sobre banco de dados, né? E eu já queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem de vocês pode levantar a mão? Já fez a disciplina de banco de dados, só para eu ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas já provavelmente já sabem do assunto, né? Ninguém? Beleza. Aparentemente ninguém fez, então beleza. Eu ia falar que para quem já fez, isso aqui seria mais ou menos uma revisão zona do que é dado na disciplina. É óbvio que algumas coisas vão ser deixadas de fora, até porque o tempo aqui é limitado, né? E comparado com uma matéria que é dada num semestre inteiro, né, não tem como, né? Mas acho que para quem ainda não fez a disciplina, não fiquem desesperados, isso aqui vai ser uma aula introdutória, tá? Então, vai dar tudo certo. Beleza, então, bora lá. Primeiro aí, o que Eu posso só esperar? fazer uma pergunta? Opa, pode sim. É porque queria saber se tem que mandar e-mail lá para a Nute. É porque eu cheguei aqui e aí essa aula aqui estava agendada para 12h30 no Teams. Aí eu achava que ia ser 10 minutos depois. Ixi, é com a galera do PT aí, não sei se... Bruno tá falando? Se você estiver Tio falando, você Noé? tá mutado, Bruno. Opa, valeu. É meio-dia e 20 todo dia, viu? Mesmo se tiver marcado lá, é porque o padrão é. O do Teams ele bota meio-dia e meia. Mas não precisa mandar, não. Tá tudo certo. Tá Beleza, bom, valeu. show. Então, o que esperar dessa aula, né? Então, primeiramente, aí, compreender os conceitos básicos relacionados ao banco de dados, né? Então, a gente vai falar aqui sobre vários conceitos que são importantes quando a gente vai modelar um banco de dados. Em segundo lugar, aí, conseguir modelar um banco de dados. Então, a partir de uma especificação ali, de uma descrição de um sistema, de um processo, a gente conseguir modelar um banco de dados. Aqui, mais especificamente, a gente vai modelar numa representação que é chamada de modelo relacional, tá? Existem outras maneiras de representar bancos de dados, mas essa aqui é a que a gente costuma dar nos PTs, né? E é um modelo que ele de certa forma, intermediário ali, né? Então, ele não é nem tão abstrato a ponto de omitir informação específica para um cara que vai implementar, e ele não é nem tão baixo nível a ponto de um leigo não entender, né? Então, é um modelo ali intermediário. E de quebra aí por tabela, conseguir interpretar uma representação de banco de dados, né? Então, se alguém te entregar um modelo de banco de dados, você vai conseguir entender mais ou menos ali como é que funciona aquele sistema, beleza? Então, a ideia é que vocês peguem consigam modelar um banco de dados mais ou menos com essa cara aí e consigam entender o que está acontecendo aí, né? Beleza, então a gente pode começar aqui com a primeira pergunta, né? O que é um banco de dados? Então, primeiramente, ele é uma representação de algo do mundo real. E mundo real aí pode ser chamado também de mini-mundo, né? Que seria aí um recorte do mundo real. Então, o banco de dados ele vai refletir alguma coisa que está acontecendo no mundo real. Então, é mais ou menos isso.
Ela é uma coleção, o banco de dados é uma coleção coerente de dados. Então, se você tiver ali um conjunto de dados que é aleatório, que não faz sentido nenhum, provavelmente não é um banco de dados, né? Os dados eles têm que fazer algum sentido ali dentro do universo que você está trabalhando, né? Do minimundo. E ele geralmente é projetado para uma finalidade, então tem um motivo por trás desse modelo, né, de banco de dados. Beleza, então antes da gente colocar a mão na massa, existe um primeiro passo que é bem importante quando a gente vai modelar um banco de dados, que é a análise de requisitos. Esse é o momento que a gente para um pouco e dá uma respirada antes de fato, modelar um banco de dados, né? E é o momento que a gente vai separar para entender o sistema que a gente quer modelar. Então, a gente vai sentar ali ou com o cliente ou com algum especialista naquele sistema que a gente quer modelar e a gente vai tentar esmiuçar ao máximo o funcionamento desse sistema. Então, a gente vai tentar entender quais são ali os atores que compõem esse sistema, como é que esse sistema funciona, como é que funcionam as relações entre esses atores. Então, tudo que a gente conseguir extrair desse sistema que a gente quer modelar vai ser de muito valor, porque a nossa modelagem vai ser bem próxima ao que acontece no mundo real, né? Essa parte aqui, ela não é, como é que fala? Não precisa ser perfeita, tá? Mas quanto mais você entender do sistema, melhor a sua modelagem vai ser. E é normal que no futuro o seu sistema ele possa ter alterações, né? Então, é normal que essa parte aqui, às vezes, deixe uma pontinha solta aqui ou ali, beleza? Então, os dois primeiros conceitos que a gente precisa entender é o conceito de entidade e atributos. Começando aí por entidade. Entidade é uma coisa. Então, eu coloquei coisa aí porque realmente entidade pode ser qualquer coisa. E essas coisas, geralmente elas estão incluídas em dois grupos, né? Primeiro, um grupo de coisas físicas, né? Uma pessoa, um carro, um livro, aí são exemplos de uma entidade física, né? E conceitual também, ela pode ser uma empresa, um cargo, um curso. E aí eu coloquei o Mundial do Palmeiras, mas acho que eu fui muito conceitual nessa parte aí. Eu espero que não tenha nenhum palmeirense no chat aí. Mas é isso. E atributos. Opa. Ah, tá. E essa aqui é a representação que a gente usa no modelo relacional para representar uma entidade. Beleza? Basicamente uma tabelinha aqui com um headerzinho. E os atributos. E um atributo, basicamente, ele descreve uma entidade. Tá? Então, aqui no exemplo que eu dei ali da pessoa, a gente tem aqui o nome, CPF, data de nascimento, idade, peso, altura. Tudo isso vai descrever essa entidade pessoa, tá? Então, agora indo um pouquinho mais a fundo nos atributos, eu vou adicionar mais algumas informações aqui. Então, a gente tem, por exemplo, aqui no nome, né? Ele é corintiano. Pois é. Tinha que zoar o palmeirense, né? Aqui, então, os atributos. Aqui eu vou adicionar mais algumas informações, tá? Então, aqui vocês podem ver que eu adicionei aqui um tipo, né, do atributo. Então, aqui no caso, o nome é do tipo string, CPF do tipo string, data de nascimento, é do tipo date, idade int. Então, aqui, basicamente, eu estou definindo o domínio dos meus atributos, né? Quais valores eu aceito para cada atributo. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de tipos, né? String, int, float. Vocês podem perceber que eu adicionei mais uma coisa aqui, que é esse parênteses PK. E esse PK, ele é uma sigla, né, para primary key, ou para chave primária. E a ideia da chave primária é identificar uma entidade única e exclusivamente, tá? Então, aqui eu escolhi o CPF, né? Para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona a chave primária, vamos supor que eu escolhesse aqui nome para uma chave primária. Vocês acham que nome seria uma boa
É um bom atributo para ser uma chave primária? Se alguém quiser responder aí. Pode ser no chat também. Pode ter duas pessoas com o mesmo nome. Boa, excelente. É isso aí mesmo. Essa é uma pergunta que é até uma regrinha bem legal que dá para usar para definir se um atributo pode ser uma chave primária. Se perguntar, né, se dois registros dessa minha entidade podem ter o mesmo valor para aquele atributo. Então, que nem acho que o Ailton falou, né? Duas pessoas podem ter o mesmo nome. Então, nome provavelmente não é um bom atributo para ser uma chave primária. Então, aqui eu escolhi o CPF, porque CPF cada pessoa tem o seu. Então, é um excelente atributo para ser uma chave primária. A chave primária também, ela não necessariamente precisa ser só um atributo, né? Você pode ter dois atributos compondo uma chave primária. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter o CPF e o nome formando uma chave primária. E aí eu poderia referenciar, né, uma pessoa pela tupla nome e CPF. E aí eu conseguiria identificar um registro do meu banco de dados, tá? Um outro tipo de atributo que a gente tem é um atributo virtual. E aqui eu coloquei a idade como sendo um atributo virtual. Porque o atributo virtual ele pode ser obtido através de outro. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a data de nascimento. E através da data de nascimento a gente consegue extrair a idade, né? Com uma conta simples de a data de hoje menos a data de nascimento, a gente consegue obter a idade daquela pessoa. Então, a idade aqui, nesse nosso modelo, ela sairia desse nosso... Ele não seria um atributo, tá? Porque ele é um atributo virtual, então a gente não necessariamente precisa guardar a idade da pessoa. Se a gente guardar a data de nascimento, a gente já vai ter a idade de tabela, beleza? Atributo composto. Aqui eu coloquei o endereço como um atributo composto. E o atributo composto ele pode ser dividido em subpartes, tá? Então, o endereço é muito comum quando a gente vai fazer, por exemplo, um cadastro na internet, em algum site. O endereço está separado, né? Em rua, bairro, enfim, estado. Então, ele é um atributo que ele pode ser dividido em subpartes. Beleza? Alguém aqui, alguém aqui consegue ver algum outro atributo que poderia ser um atributo composto? A data de nascimento, não? Tá, como é que você dividiria a data de nascimento? Dia, mês, ano. Uhum. Massa. A data de nascimento pode ser dividida assim. Vai depender muito do que você quer, né? Qual é a vantagem de você dividir a sua data assim? E aí, se fazer sentido no seu modelo de banco de dados dividir, é uma boa. Aqui um atributo também comum de ser dividido é o nome. O nome pode ser dividido em primeiro nome, segundo nome e último nome, né? E aí seriam exemplos de atributos compostos, tá? E atributo multivalorado, que aqui no caso eu coloquei como telefone. E aí o atributo multivalorado ele pode conter mais de um valor. Então aqui a ideia é que uma pessoa ela pode ter mais de um telefone, né? Isso é bem comum. Então aqui a ideia é que quando a gente for modelar e a gente tiver um atributo multivalorado, geralmente, tá? Esse atributo ele vira uma outra entidade. E aí depois mais para frente a gente vai falar de relacionamentos e a gente vai ver como é que funcionaria, tá? Alguém aqui viu algum outro atributo que poderia ser um atributo multivalorado? Tá. Aqui endereço poderia ser um atributo multivalorado, tá? Então a pessoa poderia ter mais de um endereço. Existem alguns aqui que não fazem sentido, né? Peso não tem como uma pessoa ter dois pesos, né? Não tem como uma pessoa ter duas alturas. Mas endereço também poderia ser um atributo multivalorado, tá? Beleza, relacionamentos. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre entidades, atributos, vamos falar um pouquinho de relacionamentos. E os relacionamentos, eles basicamente estabelecem, né, uma associação entre entidades. Tá? E geralmente eles são pautados, né, na verdade sempre são pautados por restrições. Né? Um exemplo de restrição
é essa aqui. Então, o núcleo da CJR só pode ter um líder, e um líder lidera apenas um núcleo. Então, eu vou... tá, beleza. Vou sair do... e aí vem um conceito importante que a gente precisa entender nos relacionamentos, que é a cardinalidade. Tá? E a cardinalidade é uma maneira de representar essas restrições. Tá? E a cardinalidade existem basicamente 3 tipos. A1 para 1, A1 para N e a N para N. É que eu vou para um outro lugar para mostrar um pouquinho melhor como é que funciona as notações e a representação dessas cardinalidades e como é que a gente pensa nelas. Né? Então aqui a gente tem um exemplo que até já foi dado, que... Opa, não é esse. Esse aqui. Que é a gente vai começar pela mais simples, que é a 1 para 1. Tá? E o exemplo aqui é o seguinte. Um líder lidera apenas o núcleo da CJR e um núcleo da CJR só pode ser liderado por um líder. Então aqui a gente já consegue observar 2 entidades, né? O líder e o núcleo. Então eu coloquei eles aqui. O líder eu coloquei como APK do líder aqui, um ID. Tá? Isso é bem comum. Quando vocês forem estudar Rails, aí vocês vão ver que o Rails, ele, por padrão, ele sempre coloca um ID para as suas entidades. Mas esse ID aqui é basicamente um número que vai ser único para cada registro aqui, tá? Ele vai ter um nome, que é uma string, e um apelido também. Então, um exemplo aqui de registros que vão ter nessa minha entidade líder estão aqui embaixo, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Bebé, que tem o ID 1 e o nome dela é Ana Pontes. Aqui a gente tem também o Doug, que o nome é Gustavo Barros, e o D, APK, né, é 2. Beleza? E aqui do outro lado a gente tem o núcleo também, que tem um ID e um nome e uma sigla. Tá? Então, aqui exemplos de registros dessa entidade seria aqui a NDP, né, o Núcleo de Desenvolvimento e Pesquisa, com ID 1, e o Núcleo de Imagem e Propaganda, né, a NIP, com ID 2. Então, vamos lá. A ideia é que essas 2 entidades aqui, né, líder e núcleo, elas têm uma relação. Então, o que a gente pode fazer aqui é já estabelecer aqui uma conexão. Deixa eu só tirar aqui essas notações por enquanto, para não confundir. Então, beleza. Essa linha aqui significa que elas têm uma relação, tá? E a pergunta que a gente sempre tem que se fazer aqui para definir a cardinalidade dessa minha relação é a seguinte. Um líder, ele pode liderar, né, quantos núcleos? Aí a gente vê a nossa descrição, né? Um líder lidera apenas um núcleo da CJR. Então, um líder, ele vai liderar apenas um núcleo. Então, no lado oposto da pergunta que eu fiz, então, no caso, eu perguntei do líder, né? Um líder pode liderar quantos núcleos? Do lado oposto, eu coloco o símbolo que representa o 1, né? Que, no caso, seria, no máximo, um núcleo. Então, aqui, no lado direito, eu colocaria a anotação que representa o 1, que é essa daqui, ó. Que é esse tracinho aqui. Beleza? Então, como é que a gente lê isso? Um líder vai liderar, no máximo, um núcleo. Tranquilo? Aí a gente faz a pergunta para o outro lado, né? Um núcleo pode ter quantos líderes? Aí eu vou ler a minha especificação. Um núcleo da CJR só pode ser liderado por um líder. Então, do lado oposto da pergunta que eu fiz, eu coloco a minha cardinalidade. Então, aqui, no lado direito, eu colocaria o símbolo de 1 também. Tá? Então, de novo, como é que eu leio isso? Um núcleo só pode ter um líder. Vocês conseguem ver meu mouse, né? Eu não tô... É de boa, né? Sim. Uhum. Ficou claro essa parte, galera? Essa parte da anotação aqui, tudo certo? Tudo bem até agora? Tá de boa. Beleza. Tá. Uma coisa que a gente precisa notar aqui quando a gente fala de cardinalidade é que quando a gente fala, por exemplo, um líder lidera um núcleo, a gente está falando da cardinalidade máxima. Tá? Então, o que isso significa? Significa dizer que um líder ele vai liderar no máximo um núcleo. A mesma coisa para o outro lado. Um núcleo ele vai ter no máximo um líder. Então, a gente está falando daqui, quando a gente fala de 1 para 1, isso é a cardinalidade máxima, tá? Um outro conceito importante da gente colocar aqui no nosso modelo é a cardinalidade mínima. Então, para definir a cardinalidade mínima, eu uso uma outra pergunta
que é a seguinte. Um líder, ele pode existir sem um núcleo? Então, aqui isso provavelmente não vai estar expresso aqui na minha frase, mas se a gente pensar aqui no contexto da CJR, não faz sentido, né? Um líder, ele precisa de um núcleo. Se um líder existe, ele lidera alguma coisa. Então, no caso, ele precisa de um núcleo. Então, aqui a gente pode definir a cardinalidade mínima para a parte aqui do líder e do núcleo para 1. Então, do lado oposto, que eu fiz a pergunta, eu coloco a cardinalidade mínima. Então, aqui, no caso, eu preciso colocar um símbolo que vai definir a minha cardinalidade mínima. E aqui, no caso, é esse aqui. Tá? Então, aqui, a maneira de ler isso aqui é o seguinte. Um líder, ele vai liderar, no mínimo, um núcleo. Tá? Então, esse primeiro tracinho aqui, ele significa a cardinalidade mínima, e esse segundo, a cardinalidade máxima. Tá? E aí, para definir a cardinalidade mínima para o outro lado, né, para aqui para o lado esquerdo, a gente faz a pergunta aqui para o núcleo, né? Um núcleo, ele pode existir sem um líder? A resposta é que também não, né? O núcleo, ele vai precisar de alguém para liderar ele. Então, a cardinalidade mínima aqui é 1. Então, aqui no outro lado, a gente vai ter um símbolo aqui que vai representar o 1. Igualzinho tem aqui na direita, vai ter ali na esquerda. Então, a gente vem aqui. E aqui, então, a maneira de ler isso é que um núcleo, ele vai ter no mínimo um líder, e um núcleo, ele vai ter no máximo um líder. Beleza? Tudo certo até agora? Alguma dúvida sobre essa parte de cardinalidade mínima e máxima? Beleza. Acho que não. Beleza, então a gente pode partir aqui para falar do próximo tipo de cardinalidade, que é a cardinalidade de 1 para n. Então aqui a gente tem um outro exemplo, né? Um membro pode trabalhar em apenas um projeto, e um projeto pode ter vários membros. Então aqui a gente tem a nossa entidade membro, que ele é igualzinho a do líder lá, ele tem aqui um ID, um nome, um apelido. E aqui a gente tem a entidade projeto, que ele tem um ID, ele tem aqui o nome do projeto, a gente tem o nome do cliente e o telefone do cliente. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos de registros para essas entidades, né? Então aqui, membro, a gente tem a Bebé, a gente tem o Tio Noene aqui também, e projeto, a gente tem aqui o projetão e o projetinho, aqui os nomes dos clientes e o telefone deles, beleza? Tá, então vamos lá fazer aqui a relação entre eles. Então, a gente vai usar mais ou menos o mesmo método, tá? Na verdade, a gente vai usar o mesmo método. Então, vamos lá, vamos fazer a pergunta lá, né? Um membro, ele pode fazer parte de quantos projetos? Um membro, ele pode trabalhar em apenas um projeto. Então, no lado oposto que a gente fez a pergunta, a gente coloca a cardinalidade, aqui no caso é a máxima, tá? Então, um membro, ele pode participar de, no máximo, um projeto. A gente vem aqui e coloca a nossa cardinalidade máxima. Beleza, agora a gente vai fazer a pergunta para o outro lado. Um membro, ou melhor, um projeto, ele vai possuir quantos membros? Então, aqui a gente vê que um projeto ele pode ter vários membros. Então, do lado oposto que a gente faz a pergunta, a gente bota a cardinalidade. Então, a gente vem aqui. E a anotação para muitos, né? É essa daqui, ó. Esse pezinho de galinha aqui, tá? Então, só lembrando como que a gente lê isso. Um membro pode participar de um projeto. E um projeto pode ter vários membros. Beleza? Agora a gente pode definir a nossa cardinalidade mínima, né? Então a gente vai perguntar aqui, né? Fazer aquela segunda pergunta que a gente fazia, que é: um membro ele pode existir sem um projeto? Dentro da CJR, sim. Então tem membros que não fazem parte de projeto. Então um membro ele pode existir sem um projeto. Então aqui a cardinalidade mínima aqui é 0, porque um membro ele pode no mínimo participar de 0 projetos. Então ele não precisa necessariamente participar de algum. Então a cardinalidade mínima aqui é 0. E a anotação que representa 0 aqui é essa bolinha aqui, ó. No caso, seria a bolinha com o traço, né? Que aqui é a mínima e aqui é a máxima. Beleza?
Agora a gente faz a pergunta para o outro lado, né? Um projeto ele pode existir sem um membro? A resposta é que não. Os projetos eles precisam pelo menos um membro, né? Participando dele, senão o projeto não anda para frente, né? Então, aqui a ideia é que a gente coloque a cardinalidade mínima aqui para 1, tá? Do lado oposto que a gente perguntou, né? O projeto ele não existe sem um membro. Então, aqui ele precisa de pelo menos 1. Então, a cardinalidade mínima aqui é 1. Então, a gente vem aqui e muda para esse símbolozinho aqui. Então, como é que você lê isso? Um projeto ele precisa de, no mínimo, um membro. E, no máximo, ele pode ter vários membros. Beleza? Alguma dúvida sobre essa parte aqui de cardinalidade para relações de 1 para N? Tudo certo? Tudo certo. Show de bola. Tá, bora para agora o último tipo de cardinalidade, que é a cardinalidade N para N. E aqui a gente tem o seguinte exemplo, né? Um membro pode fazer parte de vários núcleos e um núcleo possui vários membros. Então a gente tem aqui as nossas duas entidades, né? Membro e núcleo. Aí tem aqui os exemplos, né? Membro igualzinho nos outros exemplos, né? Os registros aqui. E núcleo também igual aquele o exemplo aqui do 1 para 1, né? Mesma coisa. Então tá, como é que a gente define uma relação N para N? Aqui a regra muda um pouco. Para uma relação N para N, a gente precisa definir, a gente precisa usar uma coisa que a gente chama de entidade associativa, que seria uma terceira tabela. Seria uma terceira tabela que ela vai ser responsável por manter a relação entre essas duas entidades. Então aqui eu vou chamar essa tabela aqui de membro tem núcleo, tá? Por enquanto eu vou tirar os atributos, porque a gente ainda não a gente não discutiu ainda um outro conceito que é preciso para a gente preencher aqui os atributos dessa nova entidade aqui que a gente criou. E aqui a notação que vai representar essa relação é a seguinte: a gente vai relacionar as duas tabelas com essa tabela intermediária. E a relação, aqui a cardinalidade, né, dessas relações aqui, sempre vai ser aqui de 1 para N, tá? Então aqui nesse lado aqui da entidade seria 1 e no lado da tabela intermediária vai ser sempre N, para os dois lados, tá? Então, vou mudar aqui. Um N. E aqui também um e N. Opa, errei o lado. Beleza? Por enquanto eu vou pedir que vocês só aceitem essas regrinhas que eu tô falando, mas já a gente vai entender um pouco melhor como é que isso aqui funciona, tá? Então, para uma relação N para N, a gente vai criar uma tabela intermediária que vai ter essas relações aqui. Uma coisa que é importante também a gente entender é que nessas notações de cardinalidade aqui das relações, quando a gente omite uma das cardinalidades, né, no caso aqui a gente está omitindo a cardinalidade mínima, geralmente, assim, quando vocês forem ver esses modelos aqui numa implementação real, assim, pode ser que esteja omitido aqui as cardinalidades mínimas, tá? Quando está omitido, quer dizer que é 1, tá? Então, vocês podem assumir que aqui é 1, beleza? Show. Então, a gente pode voltar aqui para os slides e discutir um novo conceito que é importante para a gente finalizar essa parte de relacionamentos, que é o conceito de chave estrangeira. E a chave estrangeira, ela basicamente ela vai referenciar uma outra entidade por meio da PK. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente vai voltar aqui para os nossos exemplos. Aqui no caso do exemplo de 1 para 1, né? O que acontece?
esse desenho que a gente faz aqui, ele é muito mais usado para gente que está modelando o banco de dados do que, de fato, para um sistema ali que vai implementar o banco de dados, né? Esses sistemas são chamados de SGBDs. Então, esse desenho aqui, ele não é tão útil assim para esses sistemas. E aí que entra o conceito de chave estrangeira, né? Para justamente esses sistemas entenderem como é que funcionam as relações, tá? Então, aqui nesse caso da cardinalidade 1 para 1, o lugar que você vai adicionar uma chave estrangeira não importa tanto, tá? Então, eu posso adicionar a minha chave estrangeira tanto aqui em líder quanto em núcleo, tá? Então, a ideia é que eu venho aqui, por exemplo, vamos escolher aqui líder, tá? E eu venho aqui e adiciono uma chave estrangeira, que eu vou chamar de ID núcleo. Aqui, no caso, eu estou adicionando uma referência da minha entidade núcleo aqui dentro da minha entidade líder. Então, aqui, o tipo que eu for dar para minha FK, ela tem que ser o mesmo tipo da PK da entidade que eu estou referenciando. Então, aqui, o ID núcleo ele tem que ser o mesmo tipo da minha PK aqui. Então, aqui vai ser um inteiro, que é o tipo da PK aqui. E aí eu coloco... entre parênteses, FK, que seria uma sigla para Foreign Key, né? Que seria a chave estrangeira. Beleza. Como é que isso vai aparecer num registro, né? Então aqui a gente adicionou... Isso aqui é um novo atributo, né? Então aqui na nossa tabela de líder, a gente vai adicionar aqui um novo atributo. Deixa eu adicionar aqui. Eu acho que é esse, não. Aqui, beleza. A gente vai adicionar um novo atributo que chama ID núcleo. E ele vai referenciar um registro aqui da minha tabela núcleo. Então, aqui no caso, a BB, ela é da NDP. Então, aqui eu tenho que usar a PK do núcleo aqui na minha FK. Então, aqui seria 1. Então, eu estou falando aqui que a BB, ela faz parte do núcleo 1, que é a NDP. Beleza? O DOG, eu vou associar ele com a NIP. Então, aqui a NIP ele tem o ID 2. Então, a minha FK aqui vai ter o valor 2. Beleza? Então, a FK é basicamente um novo atributo que vai referenciar uma outra entidade. Tá? Se eu escolhesse aqui núcleo, eu teria que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui com líder, só que aqui eu adicionaria provavelmente aqui uma FK que eu chamaria aqui de, sei lá, ID líder, né? E aí do mesmo tipo da minha PK ali, isso aqui seria uma FK. E aí eu adicionaria aqui também, e aí eu referenciaria o núcleo ao membro. Beleza? Então na relação 1 para 1, onde você vai colocar FK não tem tanta importância. Tem uma coisa que pode impactar nessa decisão, que seria a cardinalidade mínima. Então, vamos dizer aqui que um líder ele pode existir sem um núcleo. Tá? Então, aqui eu alteraria, por exemplo, a minha cardinalidade mínima aqui para 0. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, o líder, agora, ele não necessariamente precisa de um núcleo. Tá? O que acontece? O que isso faz aqui nos meus registros, né? Significa que eu posso ter membros aqui que não estão associados a nenhum núcleo. Então, aqui eu teria um null, por exemplo. Então, eu estou falando que a BB ela não faz parte de nenhum núcleo. Isso talvez não seja tão legal, né? Se você for pensar aqui, você pode ter vários membros aqui com um null. Sendo que se você escolhesse aqui o núcleo, a FK para ficar no núcleo, você não teria esse problema, né? Porque aí aqui a cardinalidade a mínima é 1. Então você obrigatoriamente vai ter um membro aqui liderando esse núcleo. Mas é isso. Então a cardinalidade mínima talvez ela possa influenciar nessa sua decisão, tá? Para você evitar ter esses nulls aqui, tá? Ficou clara essa parte aqui de
aonde você bota FK, essa parte de... Se vocês quiserem, eu posso explicar de novo, não tem problema nenhum. Eu posso dar mais exemplos aqui. Tá tudo certo, Acho que tá gente? tranquilo. Uma dúvida, né? O fato Uhum. tipo assim, do valor ser nulo, ainda assim ocupa espaço no banco de dados, por exemplo? Sim, ele vai ser ele vai ocupar um espaço, sim. A questão é que no banco de dados a gente tende a não gostar muito de repetição, né? Então, se a gente tiver muita repetição, isso pode ser um sinal de que talvez o nosso modelo não esteja tão bom. Top. Mas tipo, se eu usasse aqui a AFK nessa entidade núcleo aqui, eu não teria esse problema. Então, eu não teria esse problema de ter vários nulls aqui, por exemplo. Beleza? Porque a cardinalidade aqui, no mínimo, é 1. Então, eu obrigatoriamente vou ter um líder no meu núcleo, né? Beleza. Bom, agora vamos então para o nosso exemplo aqui de cardinalidade 1 para N. Aonde que a gente vai botar a FK aqui nesse caso, né? A ideia aqui é que a gente coloque a FK sempre no lado N, tá? Então a ideia aqui é que, assim, sempre vai colocar no lado N. Então aqui no caso o lado N é o membro aqui, né? Ele tem um N aqui. Então o membro ele vai ter uma FK que eu vou chamar de ID projeto. O mesmo tipo aqui, né, da minha PK de projeto. Isso aqui vai ser o meu FK. Beleza? Então aqui, no nosso membro, a gente vai adicionar um novo atributo. Sempre erro aqui. Beleza. A gente vai adicionar um novo atributo, que vai ser o ID projeto. E a gente vai adicionar aqui qual projeto esses nossos registros aqui estão dentro, né? Então a BB aqui eu posso falar que a BB está no projeto 1 e o Option N está no projeto 2. Beleza? Então aqui a regra é sempre colocar FK no N, tá? No lado que tem o N aqui. Tranquilo? Beleza, então a gente pode agora ir para cardinalidade N para N. Então aqui, como é que vai funcionar, né? A FK, ela vai ficar, as FKs, na verdade, né? Elas vão ficar nessa entidade aqui do meio, tá? No caso, a gente vai ter a FK tanto do membro quanto do núcleo aqui nessa tabela intermediária, tá? Então a gente vai ter aqui o ID membro, que vai ser um int, e uma FK. Que tá do ladaço. Ixi. Tá, calma aí, galera. Deixa eu criar uma outra aqui. Pronto. Ele vai ter aqui um ID membro. Vai ser uma FK. E ele vai ter a FK do núcleo também. Ele vai ter aqui um ID núcleo. Vai ser do mesmo tipo aqui da PK do núcleo, né? Vai ser uma FK. Vou tirar esse daqui. E a ideia aqui é que as duas FKs, elas formem a minha PK. Então, lembra que eu falei que a PK ela pode ser formada por mais de um atributo? Então, aqui no caso vai ser... Além de ser uma FK, ela vai ser a minha PK. E aqui PK também. Então, essas duas FKs vão formar a minha chave primária. Como é que isso seria aqui no nosso registro, né, do nosso banco de dados, né? A gente pode... Deixa eu duplicar isso aqui. Criar ela aqui. Membro.
tem núcleo. Então aqui a gente teria o nosso ID membro. Deixa eu aumentar um pouquinho. A gente vai ter o nosso ID núcleo. Esse aqui, por enquanto, a gente pode apagar. Deixa eu apagar esses valores aqui também. Beleza. Então, se a gente quisesse, por exemplo, associar a BB ao núcleo NDP, a gente teria, então, aqui o ID do membro. Então, aqui a gente pegaria o ID da BB, que é 1, e pegaria o ID do núcleo que a gente quer associar. Então, aqui no caso seria NDP. Então, o que eu estou falando aqui é que o membro 1 ele está associado ao núcleo 1. Beleza? Aqui, então, eu posso falar, por exemplo, aqui o tio N, né? Eu posso falar aqui o ID do meu membro 2, né? O ID 2 está associado ao núcleo 1 também. Tá? Então, é mais ou menos assim que vai ficar os meus registros, né, nessa minha relação N para N. Tudo certo, gente? Dá para entender isso aqui? Pera, então, cada linha por exemplo, dessa tabela intermediária no meio, seria meio que uma PK, é isso? Isso, para eu referenciar, por exemplo, esse meu primeiro registro aqui, eu teria que passar a minha tupla 1,1. Né? Tipo, eu identifico o meu registro por essa tupla, né? ID membro e ID núcleo. Talvez para ficar um pouco mais claro, eu posso vir aqui, por exemplo, aqui nessa minha tabela intermediária e adicionar um atributo. Eu posso ter, aqui nessa minha tabela intermediária, eu posso ter atributos que são atributos da relação, que não são nem atributos do membro e nem atributos do núcleo, mas sim da relação. Então, eu posso colocar, por exemplo, aqui, data início. Vai ser um date, né? Então, aqui, eu quero guardar, basicamente, qual foi o momento em que o membro entrou no núcleo, né? Então, aqui eu poderia vir aqui adicionar. Aqui. Deixa eu botar aqui data início. E aí eu vou ter mais uma aqui, que seria, sei lá, 10. Então aqui, se eu quisesse, por exemplo, referenciar esse primeiro registro aqui, eu teria que passar a minha tupla, né? 1 e 1. E aí eu saberia que eu estou falando desse registro e eu poderia, por exemplo, obter essa informação de data de início. Top. Por que eu tenho que referenciar a tupla, né? Se eu referenciar um só, será que dá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, vamos dizer que o meu núcleo, só o meu núcleo ele vai ser APK. Opa. Então agora só o meu núcleo é APK. Eu consigo referenciar aqui um valor específico exclusivamente? Se eu for ver aqui, não, né? Porque eu tenho, se eu dar, por exemplo, o número 1, que é eu quero saber quais desses registros aqui tem o valor 1. Não, na verdade, eu quero referenciar um registro específico só passando o ID do núcleo, né? Eu não consigo, porque eu tenho dois registros aqui com o mesmo ID de núcleo, né? Então eu não consigo referenciar exclusivamente um registro só, eu preciso de mais informação. Então, mas nesse caso você pegaria outra informação, né? Tipo assim, ó, se tu passasse só o ID do núcleo nesse caso, tu pegaria todos os membros desse núcleo, né? Por exemplo. Eu não conseguiria referenciar exclusivamente um registro, entendeu? Porque essa é a ideia da PK. Certo. Então, se eu passar só o ID do núcleo, eu não consigo apontar, eu estou falando desse registro.
Eu preciso de mais informação. Se eu pegasse, por exemplo, aqui a data de início, também não seria uma boa, porque poderia ter duas pessoas que estão no mesmo núcleo e que entraram ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Então, por isso que a gente usa as duas FKs como PK, para a gente conseguir referenciar um registro exclusivamente. Então, aqui deixa eu voltar aqui para PK. Beleza? Então, beleza. Então, a gente, com esses dois conceitos aí de cardinalidade e FK, a gente consegue já estabelecer os relacionamentos entre as entidades, tá? Vamos voltar aqui para os slides. Então, aqui, bora praticar. Então, eu separei aqui um exercíciozinho para a gente treinar a modelagem e aí a gente vai fazendo juntos aqui, beleza? Então, a gente vai modelar o DinnerDash. Então, aqui, vamos ler aqui a especificação, né? O DinnerDash é uma empresa que irá proporcionar um ambiente online de pedidos das refeições para seus clientes. Você foi convidado pelo gerente da sua equipe a construir um banco de dados para o projeto, após ter levantado os seguintes requisitos. Então, vamos lá. O DinnerDash quer armazenar o cadastro dos seus usuários. Então, aqui, a gente já pode começar a tentar identificar as nossas entidades e atributos. Então, aqui, ele quer armazenar o cadastro dos seus usuários. Então, aqui já, usuários já seria uma possível entidade, né? Então, aqui eu vou marcar... Será que eu consigo colorir isso aqui? Aqui, beleza. Eu vou marcar com esse azul clarinho aqui as nossas entidades. Então, o usuário seria uma entidade já no nosso banco. Para cada usuário é necessário saber seu nome, e-mail e senha. Então, essas coisas aqui, elas estão descrevendo o meu usuário, né? Então, essas coisas aqui são atributos do meu usuário. Então, eu posso também colorir aqui. Eu vou colorir meus atributos com essa cor aqui. Beleza. Além disso, é necessário identificar se o usuário possui permissões de administrador no sistema. Então, aqui, a gente precisa guardar se esse usuário ele é um administrador ou não. Então, muito provavelmente, isso aqui também seja um atributo, né? Porque ele está descrevendo uma permissão do meu usuário, né? Então, a gente pode colorir aqui também com a nossa cor de atributo. Então, vamos lá. Beleza. Um usuário pode realizar vários pedidos na plataforma. Então, aqui a gente também tem uma nova entidade, né? Que seria pedidos. Então, a gente pode vir aqui e colorir pedidos como entidade. Cada pedido tem seu preço e a situação em que se encontra. Então, preço aqui eu já posso marcar aqui como um atributo. E a situação em que se encontra. Aí a situação que se encontra, ela pode ser pendente, entregue, cancelado, etc. Aqui, a gente pode tomar uma decisão, né? A gente vai encarar a situação como... a gente vai encarar a situação como uma entidade ou como um atributo? O que vocês acham que é melhor? Vocês podem chutar também, não precisa explicar, não. O que vocês acham? Atributo? Mas eu imagino que na minha cabeça. Tá. Pode ser. Vai depender muito do que a gente quer, né? Aqui, pessoalmente, eu colocaria como uma entidade. Por que eu colocaria como entidade? Porque ela tem valores muito específicos, né? Então, quando você modela a situação como entidade, você consegue definir certinho quais são essas situações aqui, né? Quando você deixa como atributo, talvez você deixe muito livre para a pessoa colocar meio que o que ela quiser ali. Então, se a pessoa quiser colocar, sei lá, uma situação que eu não acho válida, eu não vou ter muito controle sobre isso. Enquanto se eu fizer uma entidade e estabelecer uma relação, eu consigo
restringir a minha situação para só esses valores aqui específicos, tá? Por isso que eu vou marcar isso aqui como uma entidade, beleza? Genial. Beleza. Bora continuar. Um pedido pode conter várias refeições. Aqui a gente já consegue identificar já até as restrições das relações, né? Mas por enquanto a gente só está vendo o que vai ser entidade, o que vai ser atributo. Então aqui, nossa, fica indo para cima toda hora. Deixa eu aumentar isso aqui na real. Eu não sei porque eu não estou conseguindo pegar. Enfim. Refeições, então, provavelmente vai ser uma entidade também. Tá? Além disso, é necessário saber a quantidade de refeições por pedido. Isso aqui, a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Primeiro, a gente tem uma relação aqui de pedido para refeição. Isso tá claro, né? Um pedido pode conter várias refeições. Isso aqui é claramente uma definição de relação. E aí, um pedido. Cadê? Um pedido pode conter várias refeições. Além disso, é necessário saber a quantidade de refeições. Então, se a gente for parar para pensar, a gente vai ter uma relação aqui, né, de pedidos e refeições, e quer saber quantas refeições tem por pedido. Então, vocês concordam que esse atributo aqui, ele não é nenhum atributo nem de pedido nem de refeição, e sim da relação entre eles? Sim. Uhum. Porque um pedido ele vai ter várias refeições, né? Sim, é. Então, você quer saber a quantidade de refeições por pedido. Então, ele é um atributo da relação. Então, a gente pode... isso aqui ele vai ser um atributo de qualquer jeito, mas eu meio que pulei alguns passos aqui. Mas isso aqui ele vai ser um atributo. Cada refeição apresenta um nome. Então, esse aqui é um atributo. Descrição, preço e imagem. Isso aqui também são todos atributos, então já vou colocar. E aqui tem categoria. A categoria eu acho que talvez caia naquele mesmo no mesmo problema aqui da situação, né? Que talvez categorias eu queira restringir quais são as categorias, né? Especificamente. Que nem aqui eu defini que situação vai ter pendente, entregue, cancelado. Talvez categoria eu também queira controlar mais, né? Então talvez eu queira ter, por exemplo, categorias como, sei lá, pratos quentes, pratos frios, enfim. Eu queira controlar mais isso. Então talvez isso aqui seja uma entidade. Então, eu já vou marcar aqui como entidade. O GNDash disponibiliza diversas categorias de refeições, porém cada refeição pertence a apenas uma categoria. Então, acho que aqui não vai ter nada novo, né? A gente já marcou que categoria é uma entidade e refeição também. Beleza. Então, a gente pode começar, então, colocando, né, essas nossas entidades e atributos que a gente marcou aqui. Então, bora lá. Deixa eu vir aqui no... Vamos adicionar aqui uma entidade. Eu vou chamar essa aqui de... Primeiro que a gente marcou aqui foi usuário. E o usuário ele vai ter um nome, que eu vou colocar como string aqui. Ele vai ter um e-mail, também vai ser um string. E uma senha, que vai ser um string também. Beleza. Qual que é uma boa PK para o usuário, né, aqui? Talvez e-mail seja uma boa PK, né? Mas o que pode acontecer é que nenhuma dessas aqui possa ser uma boa PK. Geralmente, quando isso acontece, a gente pode definir aqui um ID como APK. Tá? Então, só por garantia, eu vou definir aqui um ID, tá? Mas se eu tivesse a restrição de um usuário só pode ter um e-mail, o e-mail poderia ser uma boa APK também. Beleza? Tá. Não sei porque ele está colorindo aqui. Vou tirar. Beleza. Então, bora fazer mais uma.
próxima entidade que a gente vai fazer é pedidos. Então a gente vai ter uma entidade que vai chamar pedido. Pera, E- uma dúvida. Uhum. Nesse caso do usuário ali, pelo menos nesse caso aí, o e-mail é necessariamente único, né? Porque, tipo, é a única forma de identificar ele, né? Nesse caso, É, tipo assim, quando ele foi logar, por exemplo, sei lá. sim, o e-mail poderia ser uma boa PK, sim. Uhum. Nesse caso, né? Porque, por exemplo, sei lá, se tivesse telefone aí, o telefone também é uma parada única, ele podia ter. Uhum. É, Sim, né? é. Tá, top, só pra... Eu vou até deixar aqui o e-mail como PK, porque poderia realmente ser uma PK. Então, vou deixar aqui. Beleza. Então, pedido. O pedido ele vai ter um preço. Deixa eu deixar minúsculo. Preço eu vou botar como um float, que eu quero poder ter decimais, né? Aqui a situação a gente viu que vai ser uma entidade, então. Mas se a gente tivesse decidido que seria um atributo, a gente colocaria ele aqui, né? Mas então vamos pegar aqui e vamos fazer a nossa entidade de situação. E ela, aparentemente, ela só vai ter um nome, né? O nome da situação, que vai ser pendente, entregue ou cancelado. Então a gente vai vir aqui colocar um nome. E aqui pro pedido, como não tem, como o preço não é uma boa PK, né? Porque eu posso ter pedidos com o mesmo preço. É legal a gente vir aqui e adicionar um ID, né? Aqui na situação também, no nome também. Aqui vai depender, né? Se você estabelecer que a minha situação. Eu não posso ter situações com o mesmo nome. Nome poderia ser uma PK, mas por garantia, eu posso também setar um ID aqui para ser a minha PK. Eu vou ter refeições, que vai ser também uma entidade. Refeições não, refeição. Geralmente quando você escreve o nome da entidade, você escreve no singular mesmo, tá, gente? Não escreve no plural, não. Então eu vou ter refeição. E a minha refeição, ela vai ter... A gente viu que quantidade de refeições provavelmente seria um atributo da relação, né? Cada refeição apresenta um nome, então vai ter um nome. Enquanto eu vou deixar... O nome já está aqui. Descrição. String. Vai ter um preço. Uma imagem. Preço que vai ser float. Imagem. Imagem ele tem um tipo específico que é o blob. Esse blob aqui... eu até tinha colocado no slide, eu até esqueci de explicar, mas o blob ele é basicamente um tipo para você armazenar arquivos, né? Ele é uma sigla para... Era... putz, agora eu não lembro, mas era alguma coisa do tipo é, binário grande, alguma coisa assim, objeto binário grande. Mas ele é basicamente uma string de tamanho variável de binário, né? Então ele serve para armazenar arquivos maiores, né? Então, imagem, vídeo, geralmente a gente coloca como blob. Imagem, disponibilidade. Aqui disponibilidade poderia ser um bool, né? Um boolean. Porque a disponibilidade aqui, ou ele vai estar disponível ou não vai estar. Então, true ou false já satisfaz a gente. E vai ter categoria, que vai ser a nossa última entidade. Categoria que vai ter um nome a princípio, né? Só um nome. E aí eu vou ter uma PK aqui que vai ser um ID. Beleza. Então, bora agora que a gente definiu as nossas entidades e atributos, a gente pode começar a definir as nossas relações. Então, vamos aqui para a nossa primeira relação, que é entre usuário e pedido, né? Então, aqui a gente tem uma descrição dessa relação, né? Então, um usuário pode realizar vários pedidos na plataforma. Então, vamos fazer aqui uma relação entre usuário e pedido.
Vamos tirar as coisas que vieram. Beleza. Então, vamos lá fazer aquelas perguntas, né, que a gente sempre faz. Um usuário, ele pode ter quantos pedidos? Um usuário pode ter vários pedidos. Então, a gente vem aqui e adiciona... Aqui, se a gente quiser, para ganhar tempo, a gente pode já definir a cardinalidade mínima e máxima, né? Então, um usuário, ele vai ter no máximo vários pedidos, né? Ele pode realizar vários. E aí, um usuário, ele pode existir sem um pedido? Eu acredito que sim, né? A gente está fazendo um site, então ele pode fazer um cadastro lá e ele não ter realizado nenhum pedido. Então, ele, a princípio, pode existir sem um pedido. Então, a cardinalidade mínima aqui seria 0. No mínimo, ele pode fazer zero pedidos, né? E no máximo, N. Então, a gente pode vir aqui, definir aqui como 0 e N, essa relação. Agora, para o outro lado, né? Um pedido pode ser feito por quantos usuários? Bom, cada pedido vai ter só um usuário, né? Aqui ele não está necessariamente descrito isso, mas a gente pode inferir esse tipo de informação, né? Então, cada pedido só vai ter um usuário. Um pedido ele pode existir sem um usuário? Não, né? Se ele é um pedido, ele tem que ter sido feito por alguém. Então, aqui no caso, o mínimo vai ser 1 e o máximo vai ser 1, né? Então, a gente pode vir aqui e colocar. Então, aqui um pedido ele tem que ser no mínimo feito por um usuário e no máximo 1. Beleza? Depois a gente pode colocar as FKs. Por enquanto, vamos só falar das cardinalidades aqui. Não, na verdade, pode fazer a FK agora. Então, aqui no caso, a gente tem uma relação de 1 para N, né? Aqui a gente sempre quando a gente fala de cardinalidade tipo 1 para N, 1 para 1, N para N, a gente sempre está falando das máximas, né? Então, sempre olha para as máximas quando for falar qual é o tipo da cardinalidade, né? Então, aqui no máximo é 1, então é 1 para N. Numa relação 1 para N, a FK sempre fica na N, né? Foi o que a gente tinha visto lá, né? Nesse outro exemplo aqui. A FK sempre fica do lado que está o N. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vem aqui. Vou colocar aqui um ID usuário. Que vai ser do mesmo... Aqui a APK, no caso de usuário, aqui é uma string. Então, ele vai ser do mesmo tipo, string. FK. Beleza, está feito. Agora, bora ver a próxima relação. Então, a gente tem aqui... para cada... Tá. Um usuário pode reservar vários pedidos. Cada pedido tem seu preço. Isso a gente já fez. Tá, aqui a gente tem uma outra relação entre pedido e situação, né? Que a gente define a situação como uma outra entidade. Então aqui ele fala aqui, ó, cada pedido tem seu preço e sua situação. Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Um pedido ele pode ter quantas situações? Pelo que a gente pode ver aqui, só uma, né? Eu não posso ter, por exemplo, um pedido que está pendente e ao mesmo tempo entregue. Ele só pode ter uma dessas situações. Então, um pedido ele só vai ter uma situação. Então, E a cardinalidade mínima disso, né? Um pedido ele pode existir sem uma situação? Eu acho que não, né? Eu acho que um pedido ele tem que ter uma situação atrelada a ele, senão ele, enfim, pode estar inválido, sei lá. Um pedido ele tem que ter uma situação mínima, né? Então aqui a cardinalidade mínima seria 1 e a máxima seria 1 também. Tá? Então um pedido ele tem no mínimo uma situação e no máximo uma situação. Por outro lado, né? Uma situação pode estar em quantos pedidos, né? Bom, aí é provavelmente N, né? Eu posso ter vários pedidos que têm uma situação de entregue, por exemplo. Então, a cardinalidade máxima aqui seria N.
E a mínima aqui, no caso, eu posso ter uma situação que não tem nenhum pedido? Aí vai depender do que você quer, né? Você quer ter uma situação, por exemplo, que não está em nenhum pedido, né? Você quer ter uma situação lá, sei lá, que tem no banco, mas que não está sendo usada em nenhum pedido? Acho que sim, né? Você pode ter, por exemplo, registrado no banco pedidos que só tenha, por exemplo, só estão no status pendente, né? Mas o entregue não tem nenhum. Mas ele ainda é uma situação válida, né? Então eu acho que sim, né? Uma situação ela pode existir sem ter um pedido. Então aqui no caso a cardinalidade mínima é zero, né? Uma situação pode ter no mínimo 0 pedidos e no máximo 1. Então a gente pode vir aqui definir 0 e 1. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar, tá? Eu tô falando aqui, mas é porque posso estar falando rápido também. Se vocês quiserem que eu reexplique alguma relação aqui, eu posso reexplicar sem problema, tá, gente? Beleza. Então aqui a gente tem uma relação 1 para 1, né? Lembrando sempre olhar para as cardinalidades máximas, né? Então, aqui tem uma relação 1 para 1, então aqui tanto faz onde eu coloque a FK, né? Eu posso colocar tanto em pedido quanto em situação. Mas lembra que eu falei, né? A cardinalidade mínima talvez influencie nessa sua decisão, né? Então aqui no caso, eu posso ter uma situação que não tem nenhum pedido. Então talvez eu colocar FK em situação não seja uma boa ideia, porque eu vou ter é isso mesmo. Eu posso ter aqui, por exemplo, um registro de situação que não está referenciando nenhum pedido, né? Então, talvez colocar e ficar em situação aqui não seria uma boa, seria melhor colocar em pedido, tá? Que aí aqui eu posso ter vários nulls aqui, né? Então aqui a melhor escolha seria colocar aqui aí ficar no pedido. Vou colocar aqui FD situação. Vai ter o mesmo tipo da FK ali. Vai ser uma FK. Beleza, gente? Ficou claro? Talvez eu tenha dado uma confundida aqui onde colocar FK por causa da cardinalidade mínima. Se vocês quiserem, eu posso explicar de novo. Sem problema, posso dar exemplo aqui colocando tabela. Pera, cada linha da situação é um valor que ela pode ficar, tipo, sei lá, a linha 1 ela pode ficar pendente, na linha 2, sei lá, entrega, esse tipo de coisa? Como é que é? Você está falando nos registros da situação, né? Exato, como é que é? Tá. Existe. Vamos fazer aqui. Então, a situação ela vai ter um ID, certo? E vai ter um nome. Deixa eu excluir essa última. Então, vamos colocar aqui o nome entregue. Deixa eu mudar isso aqui para a situação. Pendente, por exemplo. O que você perguntou é que caso eu colocasse eficácia na situação, né? É isso. Não, eu te perguntado exatamente isso que você mostrou, como é que é da tabela. Tá. Como é que ia ficar, né? Uhum, Beleza. tá. Aí é até mais escalável, né? Fazer assim, tipo, por exemplo, se eu quisesse adicionar mais uma situação, é só adicionar Isso. aí. Você só vem aqui e adiciona aqui. Exatamente. Genial. Aqui eu vou, talvez, para explicar um pouquinho melhor por que eu não botei a FK aqui na situação, eu vou dar o exemplo colocando aqui para vocês verem o que ia acontecer, né? Então, eu vou tirar daqui dessa. Eu vou colocar aqui. Então, aqui eu vou ter um ID pedido, né? Vai ser um int, vai ser um FK. Aí aqui, na minha tabela, eu vou adicionar mais uma coluna. Que eu vou colocar aqui ID pedido, que foi a FK que eu adicionei, né? Só que repara que uma situação ela pode existir sem um pedido, porque ela pode ter no máximo, no mínimo 0, né? Então eu posso ter uma situação que não tem pedido, não está em pedido nenhum. Então eu posso ter aqui null, né? Eu posso ter uma situação aqui que não tem nenhum pedido. Por isso que não é legal colocar e ficar aqui, porque eu posso ter vários nulls aqui e aí eu meio que tô
repetindo muita informação aqui, sendo que não precisa, né? Se eu colocar, aí ficar aqui, um pedido ele sempre vai ter uma situação, tá? Porque a cardinalidade mínima aqui é 1. Beleza. Bora para a próxima. A gente fez a situação, beleza. Um pedido pode conter várias refeições, então aqui a gente vai ter que fazer uma relação de pedido com refeição. Então ele já fala aqui, né, um pedido pode conter várias refeições. Só que ele não especifica quantas refeições. Um pedido pode ter várias refeições, mas ele não fala quantas refeições pode ter por pedido. Calma. Eu falei a mesma coisa, né? Um pedido pode ter várias refeições e uma refeição pode estar em vários pedidos. É isso que eu quis dizer. Só que ele não deixa clara essa outra parte, né? A parte de que uma refeição pode estar em vários pedidos. Então, por isso aqui é uma relação N para N, né? Eu tenho que um pedido pode conter várias refeições e uma refeição pode estar em vários pedidos. Então aqui eu teria que fazer uma tabela intermediária. Então aqui eu colocaria pedido tem refeição. E aí a gente usa a regrinha lá de... Aqui vai ter as duas FKs, né? Aqui eu vou ter um ID pedido. Tá o mesmo tipo ali certinho. E aqui eu vou ter um ID refeição, que vai ser um int também, que vai ser um FK e um APK, né? Beleza. E a gente faz aquelas relações lá que... Opa. Deixa eu separar um pouquinho elas. E aí lembra que o N sempre fica no lado da tabela intermediária e o 1 fica encostado com as entidades, né? Então aqui ficaria 1 e N, aqui também 1 e N. Beleza? Tá, a gente viu também que essa quantidade de refeições provavelmente seria um atributo da relação, né? Então, aqui nessa minha tabela intermediária, a gente teria então a nossa quantidade de refeições, que seria um inteiro. Beleza? Cada refeição apresenta um nome, isso a gente já fez. Categoria, né? Categoria a gente viu também que seria um caso bem parecido com situação, né? Uma entidade que eu quisesse controlar quais seriam os estados aqui, né? As situações nesse caso, e aqui no caso a gente quer controlar as categorias. Então a categoria, ela faz relação... Então a categoria, ela faz a relação com a refeição, né? Então, vou tirar isso aqui. Então, vamos ver se tem alguma restrição aqui. Cada refeição apresenta um nome e aqui e categoria, né? Então aqui acho que dá para inferir que cada refeição tem uma categoria, né? Então aqui, cada refeição... Deixa eu fazer aqui... Então cada refeição vai ter uma categoria... E uma categoria, ela pode estar em várias refeições, né? Então a gente aqui, nesse lado que seria um N. Qual que é a cardinalidade mínima para isso, né? Uma refeição, ela pode existir sem categoria? Eu acho que não, né? Acho que se você quiser ter sei lá, um sistema mais robusto, acho que toda refeição tem que ter uma categoria, né? Isso não pode não estar explícito aqui, mas a gente pode assumir esse tipo de coisa. Por
Por isso que é importante aquela primeira etapa lá, né? A gente tentar extrair o máximo de informações na análise de requisitos, né? Porque aqui está faltando essa informação, mas a gente pode assumir aqui que toda refeição ela vai ter uma categoria. Então aqui a cardinalidade mínima que seria 1. Opa, não é aqui. Aqui. Então, mínima, toda refeição tem no mínimo uma categoria. Calma, eu fiz certo isso? Tá, não, tá errado, né? É o contrário. Pronto, agora tá certo. Então, cada categoria... Uma categoria pode estar em várias refeições, né? E uma refeição só pode ter uma categoria. Agora, uma categoria... Uma categoria, na verdade, aqui tá errado, né? Aqui no caso seria... Só N. Aqui seria a cardinalidade mínima, né? Então, uma refeição ela pode existir sem categoria? Não, né? Tem que ter pelo menos uma. Então, aqui a cardinalidade mínima seria 1. Vamos vir aqui. Uma categoria ela pode existir sem uma refeição? Eu acredito que possa, né? Você pode ter categoria que ainda não tem um prato, sei lá. Ou não. A gente pode definir aqui que, na verdade, que precisa, né? Uma categoria precisa de uma refeição para existir, senão não faz sentido eu ter ela, né? Se você tem uma categoria, por exemplo, sei lá, sobremesa, e você não tem nenhuma refeição, para que ela existe, né? Então, a gente pode definir aqui que para uma categoria existir, ela precisa também de ter uma refeição, pelo menos. Então, a gente pode vir aqui, colocar a cardinalidade mínima aqui para 1. Aqui faltou a pecada aqui, né? Então, aqui a gente pode ver que aqui é uma relação de 1 para N, e a FK sempre fica na N, né? Então, a gente pode vir aqui e adicionar FK aqui. Seria id categoria. Esse é um int. FK. Beleza, gente? Então, acho que a gente terminou aqui o nosso modelo de banco de dados do Dinnerdash. Bom, acho que era isso que eu tinha preparado para a aula. Eu ia passar uma atividadezinha para vocês, mas eu ainda não tive tempo de fazer ela bonitinha. Então, eu vou prometer para vocês que eu vou mandar essa atividade até sexta, tá? Vai ser bem parecido com essa do Dinnerdash, que eu vou dar uma especificação, vocês vão modelar um banco de dados que nem a gente modelou aqui. E eu acho que é isso, galera. Deixa eu ver se tem uma pergunta ali. Como funciona a quantidade na tabela intermediária? Mas, tá, a quantidade, para mostrar isso, talvez seja melhor eu mostrar aqui com os registros, né? Então, bora fazer aqui. Pedido, dá um zoom aqui. Pedido tem refeição. Deixa eu botar ela aqui do lado da... Então, eu estou fazendo isso aqui, né? Então, ela vai ter o ID pedido. ID refeição. E aqui vai ter um atributo que vai ser a quantidade de refeições. Vou escrever errado. Quantidade não, né? Beleza, então como é que ficaria esses registros aqui, né? Então aqui, eu posso ter, por exemplo, posso falar, ó, o pedido 1, que é esse aqui, né? Pedido 1, ele tem uma refeição 2, sei lá. Tem a refeição 1, sei lá. E aí, é que aqui eu não estou mostrando nas outras tabelas de refeição e pedido, mas vamos imaginar que, sei lá, esse pedido 1 aqui,
seja do cliente A e essa refeição aqui seja, sei lá, macarrão. Então, o pedido do cliente A tem uma refeição macarrão. E aí ele pediu, sei lá, 4 macarrões. Macarrões ou macarrões? Não sei agora. Mas ele pediu 4. E aqui, sei lá, eu tenho o pedido da pessoa 2. Ela pediu a refeição 2 uma vez. Ela pediu uma quantidade da refeição 2. A refeição 2, sei lá, é arroz com feijão. Beleza? Então essa que vai funcionar a quantidade, né? Ela vai se referir a quantas refeições a pessoa pediu, no pedido dela. Respondido, Fernando? Mandou um top aí. Acho que sim. Zito, você pode disponibilizar esse documento depois? Esse documento aqui das tabelas, dos exemplos que você está falando? Ou é dos slides? Acho que eu vou disponibilizar os dois, então. Acho que sim, posso sim. Bom, então acho que é isso, gente. Beleza, valeu, galera. Obrigado pela presença aí. Acho que o Bruno tem um aviso aí, né? Veio, eu pedi controle sem querer, cliquei no botão errado. Eu vou parar de gravar. Tá, eu vou parar de